Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita, episódio número 102, né? E toda quarta-feira, a partir das 10 da manhã, estamos por aqui, sempre trazendo conteúdo relevante, conteúdo que vocês acabam pedindo, mandando, né? Para a gente, né? Por e-mail, pelo WhatsApp, perguntando, né? E assim, toda quarta-feira estamos por aqui. Então, episódio 102. Nosso convidado de hoje, deixa eu só ver quem que está com o microfone sem querer, às vezes acaba entrando, ficou aberto aqui. Episódio 102, saúde suplementar em debate, como reequilibrar a relação entre prestadores e operadoras, né? Nosso convidado, o Dr. Carlos, já está aqui com a gente sempre, né? Sempre quando a gente chama, ele na hora ele dá o aceite, a gente se organiza a agenda. Dr. Carlos Miranda, com MBA em Gestão em Saúde, Direito Regulatório e Contratual, Desenvolvimento Comercial, Gestão Hospitalar, Relacionamento com Operadores de Planos de Saúde e Gestão Saúde Suplementar. Dr. Carlos Miranda, obrigado mais uma vez por estar junto com a gente, né? Eu tenho certeza que vai ser ótimo. E assim eu vou pedir para que você fale um pouco mais, se apresente, né? E assim a gente já pode iniciar o bate-papo, lembrando a todos para ficarem à vontade, eu estou de olho aqui nas perguntas, e levantar a mão e abrir o microfone e falar com a gente também. Seja bem-vindo, Carlos, mais uma vez. Muito obrigado, Lucas. Como o Lucas comentou, vai ser um bate-papo. Eu acho que a apresentação pessoal pode ficar para o segundo momento. O Lucas falou muito bem um pouco da minha trajetória profissional e de formação. Eu atuo na área de saúde suplementar desde quando eu tinha cabelo. Então, eu comecei, tinha 20 anos. Hoje eu tenho 51. Então, perdi os cabelos na saúde suplementar. Claro, em um pedaço da minha carreira, um curto espaço de tempo da minha carreira profissional, eu passei pela saúde pública através da Federação das Santas Casas, que é a FEOSP, que todo mundo conhece. Então, lá tinha uma gerência de saúde suplementar e eu fazia a gestão desses contratos junto com a ANS, os eventos da ANS, eventos do Audaz, os congressos. Eu estava sempre fazendo esse trabalho para Santas Casas, hospitais filantrópicos que tinham e tem, muitos deles ainda, plano de saúde. O bate-papo de hoje não é novidade para ninguém, todo mundo sabe da importância do relacionamento com as operadoras, que os hospitais precisam ter com as operadoras credenciadas. E eu esqueci de compartilhar, espera só um minuto, vou colocar aqui. Está aparecendo a apresentação para vocês? Vamos lá, acho que vai abrir ainda, não abriu aqui. Acho que agora sim. Agora foi, na tela. Ok. Então, o nosso bate-papo vai ser sobre a relação entre operadoras e prestadores. Eu diria, a marca mais importante que a gente tem para falar aqui é entre prestadores e operadoras. Porque o prestador ele precisa se colocar numa posição de protagonismo. Porque muitas operadoras utilizam a rede hospitalar como se fosse descartável, como se fosse uma rede, um simples atendimento. E não é isso que não é dessa forma que deve ser classificada essa relação. E sim, eu entendo que essa relação tem que partir do hospital com o operador. Porque muitas vezes a gente tenta fazer contato com as operadoras, tenta negociar novos serviços ou produtos que interessam ao hospital, e a operadora fecha a porta. Não tem interesse, no momento a gente está com a rede suficiente, e por isso que o hospital precisa sempre buscar novos serviços, novas tecnologias para instigar as operadoras para que elas contratem esse serviço. E a gente, além das operadoras, a gente vai falar também a relação das operadoras não regulamentadas, porque no Brasil a gente sabe que tem as operadoras regulamentadas pela ANS, que a gente chama e as operadoras não regulamentadas, que é o geral, que é a saúde suplementar como um todo. Tá? Então, para iniciar, se alguém quiser falar, se tiver alguma pergunta, pode me interromper, eu vou tentar fazer uma apresentação em poucos minutos, para que a gente abra para discussão, debate, tirar dúvida, e a gente está um bate-papo, né? Acho que aqui todos nós somos profissionais da área da saúde,
e sabemos das nossas dificuldades no dia a dia de operacionalizar algum produto, algum código, alguma especialidade, algum procedimento, e o webinar é justamente para isso, para que a gente faça um bate-papo para que um ajuda o outro. Bom, para começar, eu trouxe uma frase que eu achei muito interessante. Sem parceria sólida entre hospitais e operadoras, não há eficiência na qualidade no cuidado à saúde. Com essa frase, a gente pode fazer a gente pode falar muito sobre ela, porque a gente fala sobre o hospital, o que o hospital tem a oferecer, a gente fala sobre o serviço, o valor que a operadora nos repassa, e se isso não é bem negociado, se isso não for bem contratualizado, quem vai ter uma assistência de baixa qualidade é o usuário final, que é o paciente do hospital. Então, isso tudo, toda essa negociação influencia muito na qualidade do serviço que é oferecido ao paciente. Eu acho que isso que a gente busca no dia a dia, buscar qualidade, buscar novas unidades de serviços, buscar implementar novas tecnologias, eu acho que esse é o principal foco da busca por qualidade do serviço do dia a dia, do paciente. E tudo começa na relação no credenciamento, ou seja, no contrato que tem com a operadora. Nesse contrato, se ele tiver sido feito de forma coesa, de forma que proteja o hospital e o paciente, e essa relação vai durar por muitos anos. Ela precisa estar muito amarrada não só o atendimento primário do paciente. Quando eu falo atendimento primário, é o primeiro contato que ele tem com o hospital, que pode ser através de um telefonema ou uma mensagem para agendar um atendimento, seja ele ambulatorial ou hospitalar, ou atendimento no pronto-socorro. Tudo isso começa, essa relação de consumo começa justamente nesse serviço, na entrada do paciente. E a auditoria e o ciclo de receita que a gente chama, ele começa exatamente nesse instante. Porque se o atendimento inicial não for feito de maneira adequada, isso reflete no final, no faturamento, na glossa, no recurso. Tudo isso, eu costumo falar que é uma esteira de atendimento. Imagina, você coloca uma moeda numa esteira, a moeda sobe até o final. Se alguém não retira essa moeda, ela fica lá parada e não vai a lugar nenhum. Vai ficar a vida toda. Enquanto a escada estiver rolando, ela vai continuar parada naquele momento. É o que acontece com a conta hospitalar. Se a gente não faz todo o processo de forma adequada, ao final do processo, a conta fica parada, porque a operadora vai glosar, porque faltou uma informação, faltou uma assinatura, enfim. Teve algum problema nessa esteira por onde o paciente passou e o paciente e a conta que acompanha o paciente sempre. Essa é uma informação pública, né? Nós sabemos que no Brasil apenas 25% da população, aproximadamente, tem plano de saúde e que 75%, não diria 75%, porque aí dentro desses 75% tem atendimento particular, mas em regra, pela Constituição, seria atendimento via SUS. E a gente sabe que os problemas que a gente tem no SUS, de financiamento, apesar que São Paulo agora melhorou muito na tabela paulista para alguns hospitais e conseguiu continuar fazendo atendimento pela produção, aqueles que não entregavam a produção mínima acabaram tendo problema financeiro, mas enfim, essa é uma outra discussão que a gente pode falar num outro momento. Na saúde a saúde suplementar regulada são aquelas, como eu falei no início, regulada pela ANS. O que não é saúde suplementar regulada? É todo atendimento que não tem regulação pela ANS. Ou seja, uma consulta particular, qualquer atendimento, consulta nessas clínicas populares, é saúde suplementar não regulada. Um convênio que o hospital faz com uma empresa da região é uma saúde suplementar não regulada. Ela não é regulada porque não existe uma lei que determine a quantidade mínima de cobertura e a base de rol.
Ou seja, essa relação é discutida entre prestador e contratado, e a empresa contratante. Então, essa relação a gente chama de saúde suplementar não regular, que pode ser com clínicas, hospitais, médicos, laboratórios, enfim, aí é aberto para toda a área de saúde. Então, a gente sabe que o setor ele tem enfrentado nos últimos anos altos custos, principalmente os custos aumentaram muito durante e depois da pandemia, os custos hospitalares, né? E aí vem a judicialização, e de 2 anos para cá, a gente notou que o número de glosa tem aumentado muito. Então, a gente tem a operadora que está glosando de forma, não diria linear, mas de forma automática, mesmo tendo autorizado, ela autoriza o procedimento, autoriza a cirurgia. Quando a gente manda a fatura, ela glosa falando que a autorização é para o paciente e não para o hospital. Então, sendo que fez essa solicitação foi o hospital. Quando a gente apresenta o recurso de glosa, ela paga na próxima fatura, no próximo mês. Isso é porque elas querem melhorar o caixa para continuar operando o serviço. Apesar de que no último trimestre saiu um resultado muito grande das operadoras, né? Por em torno de 6 bilhões de lucro, né? Que as operadoras tiveram, mas isso para algumas, que as operadoras que conseguiram fazer uma análise administrativa e técnica das suas operações, elas conseguiram ter uma certa rentabilidade. As outras, muitas delas, né, eu diria, não conseguiram, estão com problema financeiro, inclusive operadoras nacionais que a gente conhece. E como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente pode minimizar esse problema de glosa, de alto custo? A judicialização, o hospital não tem muito, eu diria que quase zero, mas o hospital atende quando a operadora nos demanda. Então, tem um processo muito eficaz de melhoria do modelo de remuneração, tanto para médico como para terceiros. Tem uma atenção primária, aquelas unidades que têm condições que consiga resolver muitos casos naquele momento e garantir isso, garante a sustentabilidade do negócio como um todo. E com tudo isso, o que a gente precisa fazer? Ter uma relação sólida com as operadoras, no sentido de não ficar no dia a dia fazendo contatos, mandando e-mail, telefonema, marcando reunião, sem assunto a discutir. Ter uma agenda, a gente chama de agenda positiva, para discutir periodicamente um assunto. Olha, a gente vai discutir essa semana o assunto de recurso de glosa, entender por que está acontecendo essas glosas e o que a gente, como hospital, pode fazer para diminuir essas glosas. Que a gente costuma fazer, quando a gente tem uma glosa, a primeira coisa que a gente faz é verificar a contratualização. Se está contratualizado, se o valor está correto, se foi autorizado, se tem cobertura, aquela informação inicial. O erro, quando a gente identifica que a falha é do hospital, a primeira coisa que a gente tem que fazer é corrigir para que essa glosa não aconteça no mês seguinte. Com isso, a gente consegue diminuir a glosa. Mas Carlos, meu contrato está certo, a operadora glosou porque achou que tinha que glosar. Aí a gente vai discutir em recurso de glosa. E aí, nessa discussão, nessa agenda positiva, a gente discute, quando for assunto de recurso de glosa, a gente procura entender por que a operadora glosa, mesmo autorizando, mesmo autorizando, e por que ela continua utilizando dessa argumentação para glosar. Então, são entendimentos entre o hospital e a operadora que precisam ser resolvidos. A gente tem muitos casos, quando a gente discute nessas reuniões, que a operadora fala, olha, mas eu glosei porque a sua conta estava maior 10 centavos. Quando a gente vai verificar, o erro muitas vezes é da operadora, porque o sistema da operadora ele utiliza 2 dígitos, o nosso 3 ou vice-versa, isso acaba gerando glosa. Então, uma conta do valor alto acaba tendo uma glosa significativa no final do mês. Então, essas reuniões, essas análises são importantes para a gente identificar
melhoria no nosso dia a dia, melhoria no sistema, para que a gente consiga avançar e não ter retrabalho, porque glosa é um retrabalho. Eu costumo falar para as nossas equipes, a gente precisa reduzir o número de glosa. Não porque a gente vai receber mais, claro, também porque é importante a gente não receber no dia correto, e sim porque a gente vai refazer toda a conta, refazer processos, refazer análise, pegar relatório médico nos casos, falar com o auditor. Então, é um trabalho muito moroso para a gente fazer o recurso de glosa, sendo que ele poderia ter, esse problema poderia ter sido sanado no envio da conta inicial. Por isso que eu falo que a glosa, ou o processo de faturamento, ele começa no primeiro atendimento do beneficiário, do paciente. E aí a gente precisa, com tudo isso, a gente precisa entender como que está lidando, como que está acontecendo essa relação entre operadora, prestador, ou prestador-operadora, prestador-paciente, usuário, que a gente chama. Então, tudo isso a gente tendo essa relação próxima, a gente consegue reduzir e muito esse processo de glosa com relacionamento no dia a dia. A gente sabe que hoje existem vários tipos de remuneração. A gente tem o fee for service, que é aquele pagamento do serviço, ou seja, quanto mais eu atendo e mais item, mais código eu coloco na conta, mais a operadora vai me pagar. Que é um sistema que está, eu diria, que com os dias contados. Eu ouço essa expressão há muitos anos. Olha, fee for service vai acabar. Fee for service vai acabar. Já tentaram diversas vezes e a gente continua, em muitos casos, atendendo e contratualizando fee for service. Hoje, muitos operadores, muitos contratos que a gente discute, a gente já partiu para o pacote. Só que muitas vezes o pacote, quando a gente faz análise, principalmente quando tem OPMI, a OPMI acaba sendo maior do que o pacote, o valor do pacote que o operador oferece. Então, o hospital ele precisa analisar pontualmente, código a código, item a item, para entender como que a operadora chegou nesse valor. A gente tem discussões no dia a dia em que o pacote custa 20 mil, por exemplo, só de OPMI está dando 18. A gente senta com o operador e fala, operadora, tudo bem, a gente assina o pacote, desde que você você tira o OPMI e você fature direto. E aí a gente tem, em alguns casos a gente tem sucesso, outros não, porque a operadora, muitas delas, principalmente as grandes, já tem uma relação de prestadores habilitados para o OPMI, e ela sabe quanto custa, porque ela negocia com o fornecedor. Então, ela faz isso muitas vezes para falar ao hospital, olha, você precisa saber negociar, você precisa procurar prestadores melhores, você precisa melhorar a qualidade do serviço, porque isso é uma forma de pressionar o hospital a melhorar as suas negociações. E se a gente hoje tem plataformas de vendas de OPMI, a maioria utiliza, colocam a OPMI, a descrição de compra no sistema. Simplesmente 2, 3 fornecedores vão lá e fazem a proposta, muitos hospitais recebem isso e passa para a operadora. E não analisa se é pacote ou se é conta aberta. Porque se for pacote, dependendo da situação, ela vai ter prejuízo. Porque o fornecedor de OPMI, ele vai faturar de acordo com a necessidade dele. Ele tem o preço, ele tem o valor da OPMI. Então, isso que a gente precisa evoluir cada dia mais para entender como que quais os itens de precificação individualizada no horário médico, material, medicamento, diárias, taxas, tempo de internação. A gente precisa entender muito bem de custos para formatar esse pacote. Ah, mas, Carlos, como que eu faço que eu não tenho custo definido no meu hospital? Vai ter que fazer um levantamento das contas por um período, não período de um mês, período pelo menos de 12 meses, fazer uma análise e fazer uma individualização do procedimento, entender o tempo de internação, o que houve, se teve intercorrência, e responder a proposta, fazer uma precificação definitiva para esse caso. O ideal é a gente saber os nossos custos
de cada item, né? Outra forma de receita, essa daqui é pouco utilizada, né? A gente vê muito quando, principalmente empresa de odontologia, quando uma operadora, por exemplo, não tem um plano odontológico e quer montar, não quer montar, registrar na ANS. Ela contrata um plano já montado, odontológico de mercado, negocia o valor, R$ 10 por pessoa e cobra do beneficiário R$ 15. Ela vai ficar com R$ 5 e pagar os impostos. Então, é uma forma de oferecer um serviço para o cliente sem precisar ter aqueles investimentos iniciais e a responsabilidade mensal de informar a agência. Para o hospital, hoje a gente não tem isso implementado. Houve uma iniciativa da ANIL até o ano passado, né, em alguns hospitais em São Paulo. Ela negociou um valor fixo mensal e falou, olha, tudo que acontecer na sua região, essa é a minha base de dados, você vai atender até as especialidades disponíveis no seu hospital. Não deu muito certo, e esse contrato eles mudaram toda a diretoria e aí tiveram que retornar ao modelo antigo de pacote FIFO-CEPS, porque o brasileiro, a gente não tem ainda muita expertise para evoluir dessa forma. Então, foi uma ideia americana que acabou não dando certo aqui no Brasil. E aquele pagamento, quando a gente fala, acaba sendo bem parecido com o pagamento por captação, mas esse é um pagamento para o grupo. O hospital e a operadora negociam, falam, olha, eu vou tratar tudo que for coluna, eu vou tratar no seu hospital, você me pagar o valor X por procedimento. Se independente se o paciente vai ficar uma semana, 10 dias, um mês, se ele vai voltar ou não para o hospital. Então, por patologia e por cirurgia. Isso pode ser por cirurgia, por internação, por reabilitação. Então, é tratar o paciente. Se tratou o paciente, cuidou, o paciente foi para casa, resolveu o problema do paciente, o hospital recebe aquele valor definido com a operadora, né? E o DRG, que esse aqui a gente tentou implantar desde os anos 2000, a única operadora, o único sistema de Belo Horizonte que funciona muito bem, que é a Unimed, vou até falar o nome porque é referência, né? A Unimed BH, ela tem isso muito bem definido e funciona muito bem. Não sei porquê, talvez falta de interesse de outras operadoras ou outros hospitais fora dessa região, a gente não conseguiu evoluir com esse modelo de remuneração. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Todo mundo quietinho por aqui? Fiquem à vontade para perguntar. Não precisa esperar passar o tempo para... De repente a dúvida está dentro, né, do que o Carlos está falando. Então fiquem à vontade para perguntar. Depois, mais para frente, eu tenho algumas aqui que mandaram genericamente, né, antes de começar o webinar. Mas acho interessante que vocês fiquem a aproveitar, né, o Dr. Carlos por aqui e perguntarem. Ou aqui no chat, eu estou de olho, ou pode abrir aí o microfone, abrir a câmera e falar com a gente. Perfeito. Vamos seguir. E o que a gente tem voltando inicialmente, o desafio da relação, né? A gente tem muitos desafios, porque desafio de contratualizar, a gente tem desafio quando o prestador ele acaba não cumprindo, o prestador que eu digo, a operadora acaba não cumprindo cláusulas obrigatórias, por exemplo, reajustar o contrato anualmente, isso é uma determinação legal. A gente tem escutado muito de muitos hospitais que tem um contrato desde 2022 e até hoje eu não tive nenhum reajuste. Isso é legal? Legal, eu diria que não é. É errado? Também eu diria que não é errado. Mas porque a regulamentação fala o seguinte, a cláusula fala, o hospital precisa solicitar o reajuste para a operadora no prazo determinado. São aqueles 90 dias, os primeiros 90 dias do ano. Se foi feito isso, eu vou reajustar X%. Não foi feito, vou reajustar X% menos 2%.
Então, tem essa determinação contratual em alguns contratos, não todos. Então, isso que o hospital precisa ficar muito atento. Não perder prazo de solicitação de reajuste. Chegou 1º de janeiro, 2 de janeiro, de primeira filiada, né? 2 de janeiro, primeira semana, senta, verifica os índices previstos em contrato, vê a tabela, aquela tabelinha de Excel, a gente já falou de outra oportunidade, de evolução das negociações ano a ano, avalia, fala, olha, o ano passado eu consegui X%, esse ano a inflação mudou, diminuiu, o IPCA, enfim, faz uma análise de mercado e solicita, faz uma carta simples, assina, digitaliza ou assina eletronicamente, manda por e-mail. Está comunicado que você quer o reajuste. A operadora não retornou, aí você dá um prazo, ela não retornou no prazo, faz um contato, aí começa a negociar, vão reajustar, porque o contrato está bem, enfim, aquela argumentação que a gente precisa ter, que a área de negócios precisa entender e conhecer para negociar esses contratos. Pode ter sucesso? Pode não ter sucesso? Também pode não ter sucesso, porque a gente teve no passado uma grande operadora que ela simplesmente falou, olha, eu preciso que seja de um desconto de 20% esse ano, porque eu estou quebrado. Não falou com essas palavras, mas eu preciso fazer caixa. E aí muitos hospitais acabaram aceitando, outros hospitais falando, não, eu não vou dar desconto, o que posso fazer é não reajustar esse ano e a gente mantém o valor atual. Outros brigaram e falaram, não, preciso reajustar pelo menos 2%, 3%, alguma coisa. E foram feitas essas negociações e o contrato foi mantido, porque é muito moroso, moroso e complicado quando a gente vai posterga essas negociações até o final, que quando a gente aplica o reajuste, nunca é retroativo. Então, se o contrato prevê que o reajuste é no mês de setembro, a gente não negociou no começo do ano o percentual acordado, em setembro eu preciso ter um percentual definitivo para aplicar em setembro. Se eu começo a negociar em agosto, a gente não vai chegar no começo de setembro, principalmente os contratos, a maioria, a vigência dia 1º, para aplicação do reajuste. Finaliza a negociação dia 15, dia 20, a vigência é no mês seguinte ou 2 meses depois. Com isso, o hospital perde receita. Tá? Então, é importante manter isso bem definido. Se não tiver sistema, faz planilha para acompanhar mês a mês essa evolução desse grupo de negociações. E o que eu falei no início, né? A gente tem muitas glosas, que pode ser uma auditor, tem glosa que o auditor vai em loco e glosa, tem uma glosa administrativa, a glosa linear, que é uma glosa que eu acho absurda, mas infelizmente algumas operadoras ainda a utilizam. E o que a gente tem que fazer é ter um processo de verificação muito rígido, muito coeso, para evitar esse tipo de glosa. O Carlos, eu tenho uma pergunta, aproveitar aqui, a Fabiana. Dentro desse contexto de reajustes, quando não chegamos no percentual de reajuste ou solicitado pela operadora como manutenção da tabela, em qual momento podemos acionar a ANS? Era uma pergunta que eu ia fazer, Fabiana, mas você fez, tá ótimo. E quais são as consequências, né, que o prestador pode sofrer? Na verdade, a consequência que o prestador vai sofrer no hospital vai ser o não reajuste. Mas o prestador pode abrir uma NIP, o prestador ANS? Não tinha uma resolução para ser aprovada na ANS para tratar desse assunto. Não foi para frente. Então, perante a ANS, o prestador não pode fazer nada. Então, é uma relação, o que a ANS regula é a relação operadora e paciente, beneficiário e consumidor. Ela não regula a operadora prestador, além das cláusulas que a gente tem como obrigatórias, permitidas e o reajuste em geral. Então, a gente tem a Lei 13.003, ela fala do que pode constar no contrato e de que forma ela vai ser negociada.
Se o hospital e a operadora não entraram no acordo para cumprir o índice de reajuste, para aplicar o reajuste anual, a operadora não tem nenhuma relação com isso. Tá? Ela simplesmente jogou essa responsabilidade para a negociação entre as partes. Tá certo. A Sirlene pergunta Sirlene Pereira, se a operadora. Sirlene tem mais uma pessoa junto com ela hoje aí, que eu tô acompanhando, tô vendo por aqui. Se a operadora não aceitar a negociação de reajuste por anos, como que o hospital pode proceder? O ideal é fazer isso anualmente. Mas se eu 2024 eu não reajustei porque não teve acordo e ficou. Eu posso fazer retroativo? Não, a operadora não vai aceitar. A não ser que você sente com ela e você negocie falando, operador, eu preciso que você reajuste por causa e com argumentação técnica. Olha, a gente atendeu X paciente, a margem foi essa, a gente teve tanto prejuízo, então preciso recompor os meus gastos, meus custos. Aí você vai argumentar tecnicamente e a operadora aí ela vai abrir uma negociação. Eu participo de algumas negociações de grandes operadoras, de contratos que estão assim, em reajuste desde 21, 22, operadora que reajustou todo ano, mas só que o contrato, a vigência era fevereiro, primeiro ano registrou em abril, segundo ano registrou em junho, e 2024 registrou em novembro, ou seja, de fevereiro a novembro já está quase um ano. E o que a gente fez? A gente fez um estudo muito grande, marcamos com o operador, falando, operador, olha, você registrou o primeiro ano tantos por cento, um mês de atraso. Segundo ano, 3 meses de atraso. A gente demonstrou isso de forma cronológica e falando, ó, a gente perdeu aqui, durante esse período, X milhões, a gente perdeu aqui tanto, e a gente foi demonstrando isso com o operador. E a gente chegou no acordo, o acordo foi, a gente aplica X% agora em setembro, que é para de setembro a janeiro, em fevereiro a gente aplica o índice previsto em contrato. Então, essa foi uma negociação com uma grande operadora nacional que a gente conseguiu evoluir dessa forma. E as outras? Olha, não tem um reajuste desde 21. Eu simplesmente falei, olha, o contrato fala que a gente precisa ter reajuste. A operadora não abriu para fazer essa negociação. Não, a gente não vai negociar porque não é o momento. Eu fiz uma carta, foi extremo, claro, do hospital ele assinou, falou, concordo, a gente vai brigar. Eu peguei o índice do contrato, reajustei unilateralmente e comuniquei ao operador. A gente vai ter glosa, com certeza. Isso não é novidade. Mas a gente está demonstrando para a operadora que a gente é forte, que a gente precisa desse reajuste. E nessa carta eu escrevi tudo, eu demonstrei tudo o que aconteceu desse período. Quanto que ela pagou, quanto que deu inflação, quanto que a gente perdeu por margem de grupo de receita. Eu fiz foi uma carta com 6 páginas, só demonstrando por que a gente precisava do reajuste. E no final eu vi um texto, a gente um percentual ano a ano, eu fiz uma média anual, o contrato ele prevê o honorário médico é X% do IPCA, pacote X mais 1, e aí tem uma gradativo, né? E eu fiz da forma que está no contrato e mandei. Então, aí, o próximo passo, eu fiz isso a semana passada, esperar uns 15 dias, e aí eu vou marcar uma reunião com uma operadora. Então, a gente pode fazer isso, mas o poder, a gente tem que entender que vai haver glosa. Claro, o hospital precisa avaliar se essa dinâmica não vai buscar fazer com que a operadora faça o descredenciamento. É uma análise. Tem que analisar, fazer uma análise de mercado, fazer uma análise situacional, para saber se essa operadora é importante, mesmo ela dando prejuízo, eu quero manter ela no atendimento, manter ela como cliente. Então, essa análise o hospital precisa fazer. E não é uma análise superficial. Tem que ser uma análise profunda, técnica, que envolva diretoria, que envolva ciclo de receita, que envolva atendimento, diretor médico, para que todos estejam cientes do que o hospital vai fazer. Eu não tomo essa decisão de forma individualizada. Eu faço análise, faço o diagnóstico e apresento para o hospital. Eu falo, a saída pode ser essa, e dou algumas opções. E o hospital decide qual que ela vai seguir.
Então, a outra operadora que eu falei em 3, uma a gente vai brigar, uma a gente concluiu, uma a gente está em discussão e a outra a gente finalizou semana passada. A gente não conseguiu recompor todo o reajuste do ano anterior, porque dava mais de 20%, mas a gente conseguiu chegar em 9% de reajuste a partir agora do dia 1º do mês que vem. Então, tem essas discussões. É importante, é importante essas discussões depois que aconteceu, mas eu dou vários passos atrás. Não deixar acontecer isso, reajustar no momento. Operador, mas eu não consegui, o meu contrato era para renovar em abril, aplicou em junho. Tudo bem, junho concedeu o percentual. Concordamos em 3%. Então, como tem 2 meses que a gente de negociação, eu preciso que seja 3% mais alguma coisa, que aí você consegue recompor nos meses seguintes. Então, é uma discussão muito grande, uma discussão difícil com algumas operadoras, mas é isso que a gente tem feito. Alguns casos a gente tem tendo os 3 casos que a gente teve de discussão, que eram as 3 maiores operadoras do hospital. A gente conseguiu, 2 a gente conseguiu evoluir, e uma a gente optou em brigar. Mas eu posso entrar com uma ação judicial contra a operadora? Pode. Eu não aconselho. Porque se a partir do momento que o hospital fizer isso, vai vir um descredenciamento. Ela não vai, pode até não descredenciar de imediato, mas ela vai responder, vai perder o processo, ou vai fazer um acordo em juízo, só que quando passando algum tempo, ela vai mandar a carta de descredenciamento. Então, esse risco a gente corre sempre. Eu espero ter respondido, por mais que tenha me alongado, eu espero ter respondido a pergunta da colega. Carlos, é o Júnior aqui. É que, na verdade, os hospitais, com o decorrer do tempo, eles perderam o seu poder de negociação, transferindo todo esse poder para as operadoras, né? E nos grandes centros, o que as grandes operadoras estão fazendo? Estão verticalizando os hospitais, estão comprando hospitais, montando hospitais. Então, é bem isso que você falou. Se não houver diálogo, se não houver uma contratação muito bem feita, que seja boa para os 2 lados, não pode ser bom para um lado só. Os hospitais acabam morrendo e perdendo cada vez mais a força. E além disso, Júnior, tem muitos hospitais que não tem uma área comercial e não tem uma área de ciclo de receita. Quem faz o comercial é o faturamento, é o analista, que já está fazendo a conta e fala assim, a gente precisa reajustar, não tem negociação. Então, quando não evolui com essa negociação, a operadora não responde e o assunto fica encerrado. Então, os hospitais precisam ter alguém que conheça de regulamentação, que conheça de contratos, que conheça de direitos, de deveres e obrigações contratuais, para que consiga debater com a operadora. Tem operadora, eu participei semana retrasada de uma reunião de uma operadora. Quando a gente chegou, ela falou assim, mas a taxa de conversão de vocês está maior do que a do hospital X, hospital do mesmo porte de vocês. Eu falei, tá bom, pode ser maior, mas qual a patologia? Ou quais patologias? O que a gente atendeu? A gente pode ter atendido paciente mais grave. Então, são discussões que a área comercial, a área de contratos, precisa saber para debater com o operador. Porque, senão, chega uma discussão dessa, a operadora põe, desculpa o termo, põe o negociador no bolso e faz o que ela quer. Os hospitais cada vez mais precisam se profissionalizar. Sair da era lá do passado de filantropia, de beneficência das santas casas, que ainda tem, apesar que a Santa Casa ela é importante, né? Mas tem que sair da filosofia de Santa Casa do passado. Tem que sair. Era isso. Obrigado. Obrigado, Júnior. A gente pode continuar, por enquanto é isso. Perfeito. Bom, já estou finalizando, tá? Tá bom. De tudo isso que a gente falou, a gente precisa dos reajustes, a gente precisa... quando eu falo em reajuste, eu estou falando em contrato. Eu estou falando em ciclo de receita. Eu estou falando em melhorias de qualidade. Eu estou falando de
melhor assistência para o paciente. Eu estou falando em investimento em tecnologia para o hospital. Igual o Júnior falou, um hospital filantrópico, uma Santa Casa, eu posso cobrar barato porque eu não pago imposto. Não, a ideia não é essa, não é esse o raciocínio. Eu preciso cobrar o valor justo, que eu preciso evoluir com a nossa tecnologia, com tecnologias, sistemas, mobiliário, enfim, como um todo, equipamentos. Um equipamento de ressonância magnética custa milhões, tomografia também, então precisa fazer investimentos. E que isso não é lucro, e sim investimento. Então precisa sobrar dinheiro da saúde experimental, de qualquer atendimento, para cobrir esses custos. Não dia a dia custo, porque investimento não é custo. Para que tenha recursos para fazer investimento para o futuro. Só mais um adendo. Não podemos esquecer que o hospital é uma grande empresa e tem que ser tratada como uma empresa. Independentemente dela ser beneficente, filantrópica, ela tem que dar lucro para ser reinvestido nele próprio ou reverter aos acionistas. Mas é uma Exatamente. empresa. Perfeitamente. Então, eu dei uma discussão sobre um parêntese. Eu tenho uma palestra que eu comparo o que é a saúde das operadoras, porque a gente tem vários tipos, tem a cooperativa, tem a seguradora, tem a filantrópica, tem a medicina de grupo, e aí eu falo qual o objetivo de cada uma delas, o que cada uma delas busca. Então, é justamente isso que você falou. No geral, o resultado financeiro tem que ter. Mas qual o objetivo de cada uma? A seguradora, quem busca o resultado é o investidor, porque ele quer, tem dono. A medicina de grupo tem dono. As cooperativas têm donos, que são os médicos. E as santas casas não têm dono, porque é uma filantrópica. Ela não tem um dono, mas ela precisa evoluir, precisa crescer e precisa continuar investindo no atendimento, enfim, investimento a gente tem diversos, né? E aquelas que busca, que não tem o perfil, não é nem resultado e nem lucro, e sim a cobertura do paciente, ou seja, resolver o problema do paciente, que são as autogestões. A autogestão ela não quer lucro, ela quer que o hospital ou o serviço de saúde resolva o problema o mais breve possível para que ela consiga, para que essa pessoa, esse funcionário, retorne às suas atividades. Então, eu faço esse parênteses, desculpa, acabo falando muitas coisas que não está ligado ao tema, mas só para contextualizar, é basicamente isso. Bom, vamos lá. Então, a gente tem um ciclo de receita. A gente precisa tomar muito cuidado na negociação para analisar o ciclo, a margem para o ciclo de receita, por grupo, receita por grupo. Quais são eles? A gente sabe diárias. As diárias vai para quem? Para o hospital. Opa, então eu preciso fazer uma negociação boa nas diárias. Nas taxas, também é um valor que fica para o hospital. Eu preciso negociar bem aqui. Honorário médico é do hospital? Não, não é do hospital. Mas eu preciso negociar de forma que o médico esteja satisfeito. Porque se eu não fizer uma negociação para que o médico continue atendendo no hospital, ele vai atender no hospital do vizinho, ou eu vou ter que fazer uma suplementação, tirar dinheiro das diárias e taxas, que é dinheiro do hospital. Que quem mantém o hospital é diárias e taxas. O pronto-socorro, eu preciso entender se o atendimento que a gente está fazendo no pronto-socorro, se ele está pagando os custos ou ele está sendo deficitário. Se ele estiver sendo deficitário, eu preciso mudar algumas coisas para eu entender onde está sendo essa perda para fazer a mudança. E aí, definir com isso, a gente define o percentual de reajuste ano a ano desse contrato. E aí eu tenho a margem. Aí, além disso, eu faço a margem para o contrato, para o pacote contratado, e a margem por especialidade. Então, quando eu atendo um paciente, ele vem fazer uma cirurgia de varizes, qual que é a minha margem da cirurgia de varizes? Levando em consideração tudo isso que a gente está falando. Quando o paciente vem fazer uma cirurgia cardíaca, qual que é a margem na cirurgia cardíaca? Utilizou o PME, eu preciso incluir o PME nessa taxa, nesse grupo, porque eu tenho a taxa de comercialização. Então, são análises que a gente precisa fazer individualizada.
Então, aqui, quando eu falo para o hospital, a gente faz assessoria, falo para ele o seguinte: avalia, me manda como que você está tendo, como que está sendo a sua margem de receita para o grupo. Tem muito hospital que fala assim, mas como assim para o grupo? Aí eu explico, diárias, taxas. Não, eu falo, eu não quero que você coloque diárias e taxas de forma unificada. Eu quero desmembrar. Porque tem código, principalmente taxa, tem código que a taxa a gente pode cobrar 10 ou pode cobrar outra taxa que é praticamente a mesma coisa, que a gente pode cobrar 20. Então, são análises que a gente precisa fazer de forma individualizada. E quando a gente expande esses grupos, a gente identifica onde está sendo, onde o hospital está perdendo dinheiro. Então, essa análise que a área comercial precisa saber fazer, precisa saber identificar para propor melhores serviços para a instituição que tenha uma receita no final que consiga contemplar todos os custos. E aí eu volto falando sobre a gestão de glosa, aqui não vou me alongar muito, porque eu acabei já falando no início, né? Aí são os princípios da glosa, documento incompleto, onde começa o paciente, como que evolui. Esse material eu vou deixar com vocês, se vocês quiserem que eu compartilhe, tá? Depois o Lucas manda no grupo. As boas práticas do faturamento, que é manter a equipe sempre treinada, isso é importantíssimo, né? Porque tem hospital que fala, não, mas a pessoa que faz o meu faturamento é a secretária, é analista. Gente, faturamento tem que ser um faturista, ou pelo menos uma pessoa treinada que entenda do negócio. Não é qualquer pessoa, desculpe se alguém faz isso, mas precisa entender do negócio. Por que eu estou fazendo isso? Por que precisa desse documento? A gente teve um caso no hospital que a operadora mudou a regra de procedimento de envio do faturamento do ano passado, final do ano passado, e desde então eles estavam mandando um processo antigo. E aí, quando batia o PMI na operadora, a operadora glosava, falta a evidência. Mas que evidência? Aí eu fui questionar, não, mas a gente sempre mandou assim. Eu falei, peraí, sempre mandou assim, não significa que a coisa não possa mudar. Não significa que esteja certo. Então, primeira coisa, a operadora comunicou? Não, não comunicou. Então, tá bom. Então, vamos acessar o portal da operadora. Abrir todos os comunicados da operadora, estava lá. A partir do dia 1 de 25, era necessário encaminhar a evidência da OPME, quando utilizada mesmo no procedimento autorizado, ou seja, no programado. Eles estavam mandando só quando era atendimento de urgência e emergência. O procedimento de emergência eles mandavam na cirurgia programada, com autorização prévia, eles não mandaram, mas era exigência da operadora a partir de 25. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa estar atento para evitar glosa. E aqui eu trago... Ô, Carlos, aproveitando, tomando sua água aí, a Fabiana, ela fez uma pergunta aqui, um comentário junto com uma pergunta. Hoje temos sofrido com glosas técnicas e similaridades, né? As operadoras criaram protocolos que limitam pagamentos, principalmente de materiais, mesmo apresentando evidências das utilizações e são mantidas. Como podemos trabalhar na redução dessas glosas? Principalmente para operadores que não temos auditoria em loco, por não se enquadrar na padronização no valor de faturamento estabelecida pela operadora. Perfeito, ótima pergunta. A gente tem, quando acontece isso, a primeira coisa que a gente faz é chegar no médico e falar assim, doutor, esse material aqui é necessário? O que eu posso utilizar desse material? A gente acontece muito, principalmente na cânula e agulha de hack. Uma cânula custa 12 mil, a agulha de hack é 60 reais. E o resultado é o mesmo. Então, entender com o médico por que esse material. Porque se foi uma glosa técnica da operadora, o auditor entende do procedimento, pode ser um médico ou uma enfermeira ou enfermeiro, eles entenderam que aquele material
está sendo utilizado de forma de quantidade desnecessária. Então, é sentar com o médico e entender. Se o médico falar assim, não, tem que ser usado, eu preciso disso, porque, enfim, ele vai fazer a argumentação dele, a gente senta, marca uma reunião com os dois médicos, de preferência presencial, com as duas equipes, fala assim, olha, discute aí, tira tudo que é arma de perto, e eles vão sentar e entrar num acordo. Resolvendo isso, a partir daquele momento, a gente vai utilizar o padrão que foi acordado. Você evita a glosa futura. E a gente tem feito isso não só para a OPME, e também para vários procedimentos, quando a gente tem glosa de medicamentos, a gente tem glosa de diárias, de taxa, a gente tem glosa de código de material, de procedimento, porque algumas especialidades, o valor do HM é baixo. Então, o médico coloca 10 códigos naquele procedimento. E, no final, um código daquele resolveria o problema. Então, acontece muito isso. Então, a forma de corrigir é sentar e discutir e criar, não um protocolo, criar um entendimento. Olha, quando for esse tipo de procedimento, vai ser dessa forma. Tá, joia. Respondi? Fabiana, comenta aí depois, por favor. Podemos seguir? Sim. Aí eu trago aqui, só para, a título de informação, o porquê, quais tipos de reajuste a gente tem, né, de contrato. Então, a gente tem o nível A, que são, a gente fala que é 100%, 115% do IPCA, que são aqueles hospitais acreditados, enfim, tem várias regras, 75% tem que ser padrão, de faturamento padrão TIS, registro de segurança do paciente da Anvisa, aí tem uma série de requisitos, 110% do IPCA, eu falo do reajuste com base contratual. A gente não pode esquecer que esse reajuste, ele muitas vezes a operadora coloca, olha, se não negociar no tempo certo, nos primeiros 90 dias do ano, eu vou aplicar 80% do IPCA. Se a operadora, o contrato foi assinado pela operadora e pelo prestador, aquilo está valendo, isso aqui a gente não pode aplicar, não deve, mesmo cumprindo todas essas regras. Então, por isso, quando for fazer um contrato novo, seguir esse protocolo da ANS. Mesmo os contratos novos, muitas operadoras, elas fazem recontratualização, ou seja, ela pega tudo que foi negociado dos últimos 10 anos, tudo que foi acordado, e faz um contrato novo. Nessa contratualização, o hospital pode falar assim, peraí, tudo bem, a gente vai recontratualizar, mas eu preciso que você cumpra o que fala a 13.003, que essa regra está na Lei 13.003 de 2014. Então, são critérios que o hospital precisa saber e conhecer para, na hora que for discutir com a operadora, ter definida essa argumentação para que melhore o seu índice de reajuste. E a gente segue o C e o E, que é o 100% do IPCA. Bom, Fabiana acabou comentando, viu, Carlos? Desculpa, porque a Fabiana acabou escrevendo aqui depois, assim, a gente perguntou se tinha respondido a pergunta, né? Ela disse que parcialmente sim, mas para materiais especiais. Agora, materiais de consumo, a dificuldade é maior. Sim, porque material de consumo, muitas vezes o operador fala, esse material de consumo está incluso na taxa, ou está incluso na diária. Então, a gente precisa ver, se for uma DG, por exemplo, uma diária global, verificar quais materiais estão inclusos na diária. E aí demonstrar para a operadora e falar, não, está errado, esse material está fora da diária. E tem, a própria ANS tem uma lista com todas as diárias e todas as taxas com a composição. Esse é o básico, básico. Mas cada prestador pode negociar de forma diferente com a operadora. A Juliana até falou que uma solução seria negociações diárias, né, negociação de áreas globais. Falou junto com você aí. Exatamente, a diária global pode ser feito, mas a diária global precisa tomar muito cuidado em medicamento. Definir medicamento de alto custo. Medicamento de alto custo a partir de qual valor? R$100, R$300, R$500? Isso é negociado com a operadora. Porque dependendo da diária,
e do medicamento, do valor da diária e o medicamento que o paciente vai tomar, de alto custo, se ele tomar um medicamento de R$ 500, 2 por dia, já vai 25% da diária praticamente. Então, precisa, diária global é interessante, é muito interessante, mas precisa tomar cuidado na composição. Mesmo assim, a composição é importantíssima, assim como os pacotes. A composição dos pacotes também é importante, definir limites. Tá joia. Vamos continuando aí. Vamos lá. Bom, é isso, gente. Agora, a gente tinha falado no início, né? Eu trouxe aqui, acho que eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, e eu trouxe novamente para a gente fazer uma brincadeira. Então, essa é uma tabela que a gente usa como BI, que tem todas as tabelas, se a gente ver aqui, tem todas as tabelas CBHPM até 2022. Então, eu vou abrir a tabela, vou compartilhar essa tabela em Excel para a gente fazer uma brincadeira. E aqui uma frase final que eu deixo, né? Quando o foco é o paciente, a parceria entre prestadores e operadoras deixa de ser obrigação e sim um propósito, ou seja, negociar sempre, que em primeiro lugar é o paciente. Deixa eu só ver se eu acho aqui, cadê a tabela? Quem tiver dúvida pode perguntar, viu? É isso, fica à vontade. Enquanto o Dr. Carlos vai abrindo a tabela, a gente já viu algumas vezes, mas acho que é importante para quem não conseguiu, né, quem não assistiu os últimos, é muito top, muito mesmo. Conseguiu visualizar? Sim. Então vamos lá. Então, uma tabela muito simples, que ela tem todos os códigos que a gente tem desde o começo, desde a quinta edição, né? E aqui ela fala se o procedimento está no rol, se está na TUS. A gente pode ver que tem procedimento que não tem TUS. Ela fala da porte anestésico, auxiliares, UCO, porte, enfim, tudo que a gente vê naquela tabela que a gente tem que fazer o cálculo na unha, na mão, a gente tem ela aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, um procedimento que não... Eu separei aqui alguns códigos para a gente demonstrar. A gente tem um procedimento, tratamento pré-natal, é um tratamento que ele vai pagar, olha, da terceira edição, era R$ 435, ele vai evoluindo, na 2002, de HM é 4.700. É uma tabela, é um código que está na TUS e não está no rol da ANS. Ou seja, as operadoras, a maioria delas, não vão pagar porque não consta no rol. Pode ser cobrado de forma particular. E aqui ela traz um preâmbulo, um parâmetro que fala a fração dela, o porte, a dose, nesse caso a UCO está zerado, o filme também, anestesista, o porte anestésico, tudo que a gente precisa saber no pacote. Ah, mas Carlos, mas eu quero saber, aqui ela está me dando a tabela 2022 e 2018. Eu não vou mudar aqui a tabela, vamos colocar 14, o valor já mudou. Eu quero saber a evolução individual. Aí a gente desce um pouco aqui a barra de rolagem, aí está a descrição e as tabelas, e a mesma informação. Essa informação, essa tela abaixo, é a que a gente tem na tabela geral. Então, é uma tabela muito interessante. E aí, vamos pegar um código aqui que esteja, cadê? No rol. Esse que eu separei vários, mas não vou fazer todos, não. Aí esse aqui está no rol, ANS sim, e aí aparece a mesma informação. Quando tem UCO, vai aparecer aqui, quando tem o filme aparece, e é isso. Eu negociei com a operadora o valor de filme e UCO diferente. Aí você precisa informar quantos por cento você deu de desconto. Eu coloquei 10% de desconto. Aí ele muda o valor final. Ele vai mudando, tá? Então, na verdade aqui é acréscimo, né? Eu coloquei acréscimo. E aí você vai alterando de acordo com o que é negociado. Sempre que a gente altera, ele vai mudando os valores do procedimento. Que tudo isso aqui a gente pode negociar com o operador. E agora que vem a melhor
a melhor parte. Deixa eu ver aqui. Quantos a gente tem? Mas tá, eu confesso, estava mais. Agora, nesse momento, foi 49. A gente tinha combinado 50, né? Mas a gente já passou disso, tá? Eu printei a tela para você não falar assim, não, Lucas, não tava, porque nós tínhamos aqui mais 50 pessoas, né? Então, nós combinamos. É Sim. claro que a gente vai sortear, né? O Carlos, né? Pode falar, Carlos. O que Bom, você quer fazer? É antes isso? disso, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Fique à vontade. Bom, eu combinei com o Lucas, se a gente batesse 50 pessoas, a gente ia sortear essa tabela. E aí, como que vai funcionar? O Lucas vai fazer o sorteio, vai mandar para a pessoa sorteada, ela vai entrar no link que eu já mandei para ele, vai fazer o cadastro como se fosse comprar a tabela. Ao final, vai gerar o Pix, me manda e eu faço a liberação da tabela. E no dia seguinte, eu acho que no dia seguinte já chega no seu e-mail, no e-mail cadastrado. Tá? E aí, quem quiser comprar também na tabela, no final, na apresentação, tem o link, né? Que é no meu site, que está aqui. O meu site é Carlos Miranda Consultoria, ela está aqui embaixo. Tá? Eu parei de compartilhar, peraí. Eu tô tentando só fazer eu compartilhar com vocês aqui o link. Como eu vou sortear com vocês que estão por aqui, a Jaqueline fez uma pergunta. Enquanto isso, eu estou preparando aqui, que estava tudo prontinho, mas agora não deu certo. Vai dar Aí o certo. link é esse aqui. É só entrar no site, tem lá Carlos Miranda Consultoria, Isso. e tem aqui CBHPM, que vai abrir essa tela. É só entrar aqui, clicar no link, né, o valor, quem quiser comprar é R$ 29,90, fica à vontade, e adquirir a tabela direta. Claro, aquele que não foi sorteado e que tiver interesse em ter acesso a essa tabela. Tá. Deixa eu só tentar compartilhar aqui com vocês a tela. Manda o link para a gente comprar. Evelyn, por favor. Eu vou mandar, eu já estou com o link aqui também, antes disso. Esse é o link da compra, tá? É bem baratinho também, acho que vale a pena. Quem comprou, né? A gente já fez um webinar antes. E o pessoal que comprou mandou mensagem para mim falando muito bem. Então, ajudou bastante, né? Ó, mandei aqui. E aí o sorteio, né, Lucas? Vou fazer o sorteio agora, tá? O sorteio é o seguinte: eu vou colocar o QR Code aqui na tela, que é o que eu estou tentando fazer enquanto eu estou enrolando aqui para falar para vocês, né? Vocês vão entrar no link aqui. Por que eu fiz? Eu vou fazer um sorteio. Como tem os nomes, alguns nomes não são nomes reais, né? Que são assistente 1, tal, e tem nomes repetidos. Eu vou colocar para vocês só clicarem e entrarem no link, só para preencher o nome de vocês ali, e aí eu consigo baixar o sorteio online. Aqui a gente faz aquele sorteio online que todo mundo usa por aí. Deixa eu só jogar o link. Eu vou jogar o link já antes para vocês, e aí no final o Dr. Carlos, ele é um formzinho, ó. Coloquei o forms aí embaixo, entra aí, só coloca o nome de vocês, é o nome, o e-mail, né, para a gente mandar para vocês depois, e a instituição. Entrem aí já. Eu vou tentar compartilhar o QR Code. Vamos ver se aqui vai dar certo. Compartilhar parte da tela. Vamos ver se vai. Talvez dê. Vocês estão vendo a tela? Não sei se já estão vendo ou não. Sim, apareceu. Tem um QR Code aí, né? Sim. É isso aí. O QR Code, se vocês apontarem também, dá para preencher rapidinho pelo celular. E aí eu pego o linkzinho aqui e já coloco para sortear. Tá? Não sei se está visível, vou até testar aqui enquanto isso. Pediram 2, Carlos. Então, vou fazer o seguinte, ó. Você sorteia, e o outro capacita sorteia, tá bom? Pode ser? 2, eu vou sortear 2. Um você e um Azevedo capacita. Vai. Ótimo, excelente. Depois o Luiz que manda para ele a conta, ele que se vira. Tá funcionando? Bom, aqui tá funcionando. Deixa eu só ver se vocês estão
Tá aí o QR Code, mandei o link também aí no chat. Preenche rapidinho para a gente sortear essa planilha aí. A Fabiana também. A Fabiana que pediu. E não saia, porque depois a gente vai fazer a nossa foto, hein? Além do sorteio, tem a nossa foto aí final. Todo mundo com a câmera aberta, quem puder, claro. A gente depois divulga e vocês participam. A foto é famosa, hein? E eles cobram, porque se eu viu, o pessoal cobra, porque às vezes eu acabo aqui, a gente tem vários afazeres e demora um pouquinho, né? E cadê a foto? E pergunta cadê a foto? Mas a gente vai publicar. Sigam a gente lá nas redes sociais, Azevedo Capacita, enquanto isso. O pessoal está escaneando, eu não sei se está ou não, é que se eu mudar a tela aqui, vai sair o QR Code de vocês. Eu escolhi o modo de seleção de tela, senão vai acabar saindo o QR Code. Bom, acho que já, assim, mais um minutinho. 11h17, está cedo ainda. A gente já faz o sorteio das pessoas que conseguiram entrar aí e acessar o Forms. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no outro lado aqui. Vai atrapalhar, mas vou arrancar rapidinho. Peraí. Lucas, Oi! posso fazer uma pergunta para o Com Carlos? certeza, pode sim. Pode, Jaqueline. Vamos lá, fica à Bom dia, vontade. Carlos. Bom dia, Lucas. Bom dia. Deixa eu fazer uma pergunta, Carlos. Eu tenho uma grande dificuldade como operadora, e principalmente no retorno, né, no feedback, quando apresenta uma glosa, ou às vezes a gente está na porta de entrada para pegar uma autorização, aí você liga para pegar a autorização, eles demoram no atendimento, no WhatsApp não responde, no e-mail só encaminha aquela resposta breve, demora para responder o próximo e-mail quando a gente solicita alguma dúvida. Tem algum órgão que eu possa estar acionando para que possa intermediar, para que eles possam nos dar o retorno? Porque às vezes a gente deixa de pegar um atendimento de uma operadora porque não tem resposta da autorização, tem uma demora. E às vezes a gente precisa de alguém que, assim, um órgão que possa fiscalizar essa parte. Tem? Existe? Não, de fiscalização nesse caso não. O que você pode fazer primeiro verificar no seu contrato o tipo de serviço que você está fazendo, está prestando naquele momento e se ele precisa de autorização. Como é um atendimento de urgência e emergência, geralmente não precisa de autorização prévia. Então você pode pedir, geralmente os contratos falam assim, atendimento de urgência e emergência e você tem até 24 horas para fazer para gerar a senha. Quando é atendimento de rotina, precisa só verificar se aquele procedimento é de baixa complexidade, média ou alta. Geralmente, baixa complexidade, na maioria das operadoras, não precisam de autorização. E atendimento de urgência e emergência, até mesmo cirurgia, a gente faz e pede no pós. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer a análise do contrato com essa operadora. Tá? No contrato tem essa informação. Se ela colocou no contrato que precisa de autorização, aí vai precisar pegar autorização para tudo. Porque eu duvido que ela tenha colocado isso, tá? Mas é bom dar uma olhada no contrato. Eu falo porque, às vezes, até para poder ligar nessa operadora, a gente não tem um faturista, não tem um auditor, e às vezes sempre o atendimento é atendente e ela fala, deixa a sua dúvida que a gente vai procurar um profissional para responder. Eu acho isso muito inviável como resposta, sabe? Já solicitamos uma presença para fazer uma reunião. Semana passada ficaram de trazer um leitor também, na última hora cancelaram, não vieram. Aí tem hora que eu falei, gente, será que eu tenho que acionar algum órgão para fazer o serviço deles funcionar? Aí era essa minha dúvida. Isso é uma negociação que você precisa fazer com a operadora. Então, o ideal, em vez de você agendar para que a operadora, alguém vá até o hospital, o ideal é você ir na operadora. Vai na operadora, conversa, explica as tuas dores e depois marca uma visita com o técnico para fazer a instalação desse equipamento. Não, tudo bem, então. Até vi aqui na resposta, né, a ANS também, de ligar para poder ver se intermedia, para ver se dá uma cutucada para eles prestar o serviço, né? Mas eu falei, deixa eu perguntar. Mas é isso mesmo, minha dúvida. Na ANS, a ANS vai, falar assim, vai pedir para você fazer contato com a operadora, que isso é uma negociação entre operador e prestador. A ANS não vai se envolver nessa seara. Entendi.
Não, tudo bem então, Carlos, obrigada. Nada. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar o texto. Mais alguma pergunta? Fique à vontade, tá? A gente tem um tempinho ainda aqui. Eu combinei com o Carlos, então a gente tá com tempo para perguntas e mais dúvidas. E se surgir alguma dúvida posterior, manda para o Lucas, por e-mail, por WhatsApp, e eu respondo. Sim. Pessoal que tá no grupo aí do WhatsApp, acho que eu que estou como administrador, então, se vocês procurarem lá, tá? Tem o meu contato, fique à vontade para mandar mensagem, tá? Bom, eu peguei a lista aqui do pessoal que fez, quase todo mundo preencheu, quase todo mundo escreveu, né? Então chegou a lista para mim, eu vou compartilhar com vocês, a gente já faz o sorteio aí dessa planilha, como prometido. Eu já vou compartilhar com vocês. E enquanto isso, se mais alguém quiser falar, pode falar, tá? Eu vou abrindo aqui. Deixa eu ver se eu peguei todo mundo. Peguei. Deixa eu compartilhar a tela. Tá, já joguei todo mundo, tá? Quem escreveu aqui o nome. Vamos sortear agora. Não tá apareceu? Tá aparecendo aí, não apareceu, né? Duas sortes, será que eu fiz certo? Aqui, Giovana Versignazzi Nadaleto e Liliane Silva de Oliveira. Estão aí com a gente? Dá um oizinho aí para nós. Só vai valer quem tiver ainda na live. Oi e oi. Opa, tá aí as duas. Então, tá, Liliane e a Giovana, envia para a gente e envia para mim. Eu vou deixar um link aqui do Giovanni. Desculpa, Giovanni. Giovanni e Liliane, envia para a gente, envia para mim, se você puder enviar. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui. Pode mandar, a gente vai enviar para vocês, tá? Mas tem o link para comprar lá. O meu é 9, deixa eu só aqui, 92085, bem facinho, 6789. Manda um WhatsApp aqui, a gente já organiza isso aí para vocês acessarem lá, tá? E ter acesso à planilha. Mas ainda assim tem o link lá, né, Carlos? Doutor Carlos, deixa eu só colocar o link de novo aqui. Tá aqui, ó, o link para vocês comprarem. É bem baratinho, dá para comprar. Deixa eu só copiar e colocar de novo aqui no chat. Tá aí, ó. carlosmirandaconsultoria.com.br/cálculo-CBHPM. Acessem lá e façam a compra, tá? Vamos abrir a câmera, quem puder. Parabéns, Giovanni aí, né? Deixa eu só mudar aqui. Giovanni e a Liliane que receberam aí, que ganharam. Um é nosso, o outro é do Dr. Carlos Miranda. Bom, Jaqueline abriu, Marcos, Lilian. A Camila saiu um pouquinho, a Sirlene. Quem está com você, Sirlene, hoje? Vai ter que abrir, não tem áudio? Não, escreve pra gente. Vamos falar, é bom que tá todo mundo junto. Yasmin, o Júnior com a gente também, a Fabiana, a Juliana, Elton, pessoal do Instituto, Bairral, o Carlos Miranda. Cadê o Carlos? O Carlos saiu na hora da foto, mas ele vai voltar. Deve ter tido algum problema lá. A Camila não tá, a Sirlene, a Raquel não pode abrir, provavelmente não pode abrir. Quem puder. Claro, Liliane tá sem câmera, sem problema. Tudo bem, tá? Eu vou fazer Carlos Tenório, abriu também por aqui.
Tem gente por trás desses nomes, olha só. Eu vou só esperar o Carlos voltar, tá? Assim a gente já. Já. Camila também está sem câmera aqui. Tudo bem, Camila? Tranquilo. A gente sabe que alguns lugares não tem a câmera. Deixa eu só ver se o Carlos mandou mensagem aqui. Tá, eu acho que aconteceu. Ele acabou de mandar uma foto para mim aqui que acabou de. Acho que caiu lá o link dele. Mas depois, qualquer coisa, a Liliane já me mandou mensagem e o Giovanni também. Já já eu respondo vocês, tá? Bom, eu vou contar. O Carlos está voltando. A gente já finaliza aqui. Carlos voltando aí. Vamos deixar ele se arrumar. Lembrando que a gente vai estar. Não sei se, pessoal, você tem alguém que vai para Brasília. A gente está em Brasília agora, terça-feira, lá na CMB, na Confederação, né? Das Santas Casas de Misericórdia. Tem um congresso CMB, 33º. Quem tiver por lá, visita o stand. A gente vai estar com um stand bem legal lá. A turma vai estar reunida. Bem bacana esses 3 dias aí. 12, 13 e 14 em Brasília. Carlos, voltou? Deixa eu ver, cadê? Bom, Deixa eu procurar. caiu minha Voltou. rede, eu tive que tá sem internet aqui no Ó, hospital. o Carlos foi, eu entendi. O Carlos foi, na verdade, ele foi arrumar o cabelo. Ele falou, não, eu vou lá, Lucas, tem que arrumar o cabelo. Pois E é, olha o que né? falou, viu? Não foi eu que falei, não. É, quem foi o sorteado, Lucas? Olha lá, o Elton também, olha lá, tá ali, eu também, ó. Ó, ó, Ô, Lucas, sorteado. Oi. é, pode falar. O Ó, hospital e a sorteado. bolsona. Tá, sorteado, um foi o Giovanni, tá? Eu já tô com o Giovanni Nadaleto, né? Já tô com o WhatsApp dele aqui, eu vou compartilhar com você. E a Liliane Silva de Oliveira Rolindo, também, os dois. Então, Giovanni Qual entidade? Nadaleto. Qual a entidade, Giovanni? Cadê o Giovanni? Tá por aí? Eu acho que eu consigo ver aqui também, eu tô perguntando, mas. Tá, o Giovanni é o Hospital Amaral Hospital Carvalho. Amaral Carvalho. Isso. E a Liliane? A Liliane é Piracicaba. Deixa eu ver se ela vai falar a instituição. Tá me mandando mensagem. Hospital HFC Saúde. Tá aí. O link também vai estar. A gente vai compartilhar esse nosso material, doutor Carlos. Ele vai deixar com a gente. Vai ter o link lá para vocês comprarem. Tá? Dentro do material também. Eu vou deixar o link no YouTube. A gente acabando aqui, eu já vou subir para o grupo e vou disponibilizar no YouTube. Vai no YouTube, procura lá Azevedo Capacita. Vai aparecer um monte lá, um monte mesmo de vídeos, né? Episódio 102. Vou fazer a foto. Já está todo mundo aí? Tem uma turma aqui com a câmera aberta. Eu vou passar perfume, peraí. Passa perfume. O cabelo vocês já foram pentear. Você e o Elton Manizia, Então, Anieso. Já que ele te zoou, já que ele falou de você, eu vou falar dele também. Bom, vamos lá. Vou contar até 3. Se arrume aí. Sirlene, Yasmin, Jaqueline, Marcos, a Lilian, o Júnior. Vai. 1, 2, 3. Eu vou tirar outra só porque o Elton demorou para tirar o 1, 2, 3. Para tirar o fone. Ele queria se arrumar ali. Bom, doutor Carlos, acho que eu agradeço, né? Mais uma vez, lembrando que o link para comprar esse é bem baratinho. Pode falar o valor se quiser, tá lá, baratinho para comprar esse Excel aí, né? O Power BI, como diz um BI, né? Power BI, um BI, né? Acho que é legal a gente acompanhar e acho que é bem fácil. Já utilizamos, já vi utilizando, né? E quem utilizou falou muito bem. E toda vez que o Carlos vem aqui, a primeira coisa que a gente pergunta é isso. Vai ter a planilha para a gente?
Tá disponibilizando aí, então, o link, mais uma vez, eu vou jogar o link lá no nosso chat, entrem aí para comprar. Quem não ganhou, só a Lilian e o Giovanni, tá aí o link, entram lá, acessem. R$29,90, já tá lá no link, ó, Está R$29,90. lá, R$29,90. Isso. R$29,90, compra aí. Fiquem à vontade. Obrigado mais uma vez a todos que estiveram com a gente Obrigado. A nessa Juliana do manhã. Graak está aqui também. Aí. Fiquem assim, eu acho que assim, é muito bom estar com vocês, né? E assim vai ter próximas vezes, a gente está aqui toda quarta-feira, o pessoal que não entrou no grupo, procurem. A gente vai deixar o link também no YouTube. YouTube Azevedo Capacita. Entra lá no Instagram. Instagram a gente precisa fazer, colocar a gente lá, que a gente colocou um Instagram novo, né? Separando da Azevedo Auditores, né? Então tem lá Azevedo Capacita. Procurem lá Azevedo Capacita no Instagram. Tem lá 500 pessoas só. Vamos colocar o povo lá para. Só isso, né? Lá a gente manda, lá é a nossa foto, eu vou colocar lá. Quem quiser ver você, quem quiser se ver aí, vai estar lá. A gente compartilha também. Doutor Carlos, obrigado mais uma vez por esse bate-papo, né? Obrigado. Por essa manhã. Eu tenho certeza que vai voltar outras vezes com esse assunto e com mais. O Dr. Carlos vai fazer para a gente também um curso, tem um curso bem bacana chegando, né? Já conversamos um pouquinho antes. Lá, acho que em outubro a gente consegue marcar. E então a gente vai divulgar lá o site Azevedo Capacita, lá também tem cursos, tá? Que a gente tem faturamento agora, tem Tabnet, né? Tabwin, RH, contabilidade, faturamento. Entra lá, tem um curso bem legal lá, baratinho. Acessem também. Fiquem com a gente sempre aí. Obrigado a todos, obrigado, Obrigado, Dr. Carlos. Lucas. Últimas Obrigado. palavras suas aí. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Na verdade, esse bate-papo a gente faz para reunir os amigos, as pessoas que a gente conhece, reunir o pessoal, principalmente o pessoal da filantropia, que eu não a vejo há muito tempo. E vamos ver se o programa para ir no Audaz, agora no Audiosp, né? Agora mês que vem. Esse mês, Estaremos né? juntos. Setembro, agora, né? Não, mês que vem, setembro. Mês que vem. Estaremos juntos lá. Quem quiser encontrar a gente, quem estiver por lá, Audiosp ali, Audaz, vai encontrar eu e o Carlos junto, viu? Normalmente a gente está lado a lado, principalmente nos happy hour, nos coquetel. Pode procurar a gente lá. Mas é isso, gente. Muito obrigado e boa semana para todos e todas. Valeu. Parabéns. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado, viu? Beijo, tchau. Tchau.